E indo direto ao ponto, quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Versículo 13 ao 16, continuação da nossa série de sermões, o Sermão da Montanha. Nós temos caminhado por aqui, queremos dar sequência, e sendo bem objetivo, eu gostaria de já ir para o texto, e os irmãos fiquem com ele aberto aí. Hoje nós vamos falar sobre por que eu sou bem-aventurado. Por que eu sou bem-aventurado. Esse porquê, colocado no início da frase, junto e com acento, os nossos amigos concurseiros aí certamente estão bem por dentro, equivale a motivo ou razão. Então, quando nós colocamos aqui por que eu sou bem-aventurado, nós estamos procurando a razão, ou querendo trazer à tona a razão de todas as bem-aventuranças sobre a vida do cristão. Jesus dá sequência ao seu ensino e agora ele traz a ideia do motivo pelos quais os cristãos existem no mundo. Essa é a ideia que nos salta aos olhos e que Jesus está enfatizando aqui na sequência do sermão, como que Jesus aplicasse as bem-aventuranças nesses versículos. É notável, ou é notório que Jesus ele ensina e aplica. Ele traz verdades que têm promessas, tem ensinos e promessas, e depois ele aplica isso na vida dos seus discípulos, de modo que o sermão dele é maravilhoso, e nós ficamos admirados ao vê-lo pregar de fato como termina Mateus descrevendo o Sermão da Montanha, e todos ficaram admirados ao ouvi-lo. Nós ficamos mesmo olhando para esse texto e ficamos maravilhados em ver Jesus ensinando os seus discípulos. Eu quero começar, antes de ler o texto, vou falar sobre o sal hoje, não vou falar ou entrar na luz, né? O discípulo é o sal da terra. O discípulo aprovado, o discípulo radical é o sal da terra. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Preste bem atenção em uma prosa em ritmo, ou um verso em ritmo de prosa, que Isaac Walton, poeta do século XVII, escreveu sobre Richard Sibbes. Richard Sibbes foi um puritano dos mais importantes exegetas na época. Um homem de uma pregação maravilhosa, de um coração amoroso e de uma convivência relacional que cativava todos à sua volta. Isaac Walton escreveu sobre esse homem, sobre esse crente do século XVII. A este homem abençoado, o justo louvor seja dado. O céu nele era encontrado, antes que no céu ele houvesse entrado. Olha bem, eu vou repetir para você. Eu sei que a nossa cultura, principalmente a cultura no Brasil não é, embora São Fidélis é cidade de poema, né, irmãos? Então nós temos que ser o mínimo conhecedores de poesia, o mínimo, né? Mas a nossa cultura não valoriza muito isso mais. Nós nos preocupamos mais em ver os versos sexuais e que são completamente cheios de pornografia, do que versos que são entoados com rima. E olha bem, eu vou repetir, um homem falando sobre um crente, um poeta escrevendo sobre o crente. Ele diz assim: a este homem abençoado, o justo louvor seja dado. O céu nele era encontrado, antes que no céu ele houvesse entrado. De fato, quando o mundo olha para nós, talvez nós tivéssemos ou deveríamos expressar isso ao mundo. O céu encontrado em nós, antes de no céu nós termos entrado. Essas palavras descrevem um homem que tinha uma característica peculiar de um crente verdadeiro, de um crente genuíno, de um cristão
digno de ser chamado de cristão. Quando alguém olha para você, sempre há um comentário, né? As pessoas sempre estão falando alguma coisa sobre nós. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, as pessoas sempre vão falar alguma coisa sobre nós. Quando aquele homem olhou, quando Isaac Walton olhou para Richard Sibbes, ele pôde expressar essas palavras porque viu naquele homem as características ou os elementos da bem-aventurança no seu viver. E nós precisamos zelar por atingir uma meta de vida onde as pessoas consigam ver o céu em nossas vidas, no nosso modo de viver, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, no nosso agir. Deus espera que os crentes sejam de fato quem eles devam ser, ou devem ser, nessa sociedade. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, diz assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos que estão em casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Palavra do Senhor, e que Deus abençoe em nossos corações. O cristão é sal da terra. O cristão é sal da terra. E por que nós somos bem-aventurados? Está aqui a justificativa. Porque nós estamos aqui, irmãos, para ser o tempero desse mundo. Nós estamos aqui para temperar. Nós estamos aqui para fazer a ação de que um sal faz. E se você conhece minimamente, já usou, pode perceber isso, o sal, ele é útil para muitas coisas, irmãos. Útil para muitas coisas. E cada dia que eu vivo, parece que eu descubro uma nova funcionalidade do sal. Desde uma pitadinha no leite para chegar ao doce, as cascas grossas de cozinha fazem isso, né? Aquela semeadinha no leite assim, ó, para ativar, para chamar o doce do leite, né? Até ao ponto de um pedaço de carne cortado ser lançado no sal e preservado por causa do sal não entrar em estado de putrefação. Sal serve para algumas doenças, por exemplo, né? A pessoa, quando está com pressão baixa, não tem nenhum recurso, o que a pessoa faz? Pega o sal, coloca debaixo da língua. É ou não é verdade? Se os médicos cardiologistas me assistirem depois, eles vão morrer. Tem doutor Alexandre, tem um monte de médico depois que assiste, me manda feedback lá e fala: meu Deus, o que esse cara está falando? Não, você está num lugar inóspito, longe de tudo. A pessoa cai a pressão, você vê o batimento, você vai fazer o quê, irmão? Só que o senhor tem sal. O que é que os antigos faziam? Sal debaixo da língua. E se a pessoa for hipertensa, aí você mata a pessoa logo, né? Que ela vai dar um pico de pressão e você não vai conseguir controlar. O sal não é para controlar, o sal é para levantar. Você controla a pressão com losartana, sei lá, com esses remédios brabos que tem aí, né? Mas o sal serve para isso. Sal, quando você está com uma inflamação interna e não quer vir para fora, você pega um pouquinho de sal, passa em cima da inflamação. O que acontece com aquela inflamação? Ela espora, né? Ela fica esponjosa, ela vem para fora. Eu não sabia disso. Fui descobrir isso agora há pouco tempo. O sal tem muitas funcionalidades. Depois que você experimenta um alimento temperado com sal, e você come um alimento sem sal, não parece ser o mesmo alimento. Coisa terrível é você ficar internado e a comida do hospital balanceada, zelosa no sal. Você come aquela comida e fala: meu Deus do céu, parece que não é macarrão, parece que é outra coisa que eu estou comendo, não é macarrão isso aqui. Eu como isso lá em casa e é a mesma coisa, mas não, parece que não é.
Se você acostuma com o paladar do seu sal, e aí você está acostumado a comer com isso. Você vai comer na casa de alguém e alguém tem um paladar de sal mais reduzido. E você parece que comeu uma comida sem sal. Mas não, é porque você está com um nível de sal elevado. O sal, ele é barato, tem um preço bem baixinho. Ele é com pouquinho que se usa, mas ele tem uma função extraordinária. Não é verdade, irmãos? Onde você usa o sal, ele é útil. Ele não muito sal faz mal, mas sem sal também não dá, né? E o mundo está esperando a manifestação dos crentes exatamente assim, irmãos. Os crentes, os cristãos verdadeiros, eles não são o arroz do mundo. É o que Jesus está falando aqui, né? O arroz. Quando você vai arrumar um prato de comida, principalmente se você está servindo alguém e quer embuchar o cara, o que você mais coloca no prato do cara? Arroz. Você soca arroz. 1, 2, 3, 4 colheres de arroz e por cima, aí você bota um complemento, a salada, a carninha e beleza, né? Mas o crente não é chamado, observe, para ser o arroz do mundo. É chamado para ser o sal do mundo. Ele não aparece. Você come uma comida e vê o sal que você está comendo, irmão? Se você vê o sal que você está comendo na comida, você não consegue comer a comida. É ou não é verdade? Carne seca. Sem o sal, carne seca não existe, irmão. Agora, você vê o sal da sua carne seca para comer a carne seca, pega a carne seca no mercado, dá uma dentada nela. Você vai no mercado, pega uma banana e come de vez em quando, que eu sei. Passa no caixinho de uva e prova uma uvinha para ver se ela está doce. Mas por que você não passa na carne seca e dá uma dentada nela para ver se ela está boa? Por quê? Porque ela está com sal demais, não pode. Você leva para casa, lava, ferventa, entorna a água, bota mais água, ferventa de novo para chegar no sal, e depois que ela está sem sal, você mesmo salga ela do seu gosto. Já percebeu isso? Que doideira que a gente faz também? Tira sal, depois vou chegar o sal, boto o sal no meu gosto. Você come a carne seca sem ver o sal, mas o sal está ali. Ele foi fundamental para você poder comer aquela carne seca. Sem ele, você não poderia estar comendo aquela carne seca. Ele conservou, ele preservou, ele sustentou o sabor e você foi servido daquilo e comeu sem ver aquele sal. Hoje eu recebi uma manga lá no correio, né? Peguei a manga, cortei e fui colocar o sal, só que a minha mão estava molhada. E quando você põe sal com a mão molhada, você está fazendo comida, você quer pegar o sal e dar aquela pitadinha com a mão molhada. O que acontece? Você coloca sal demais, porque o sal garra no seu dedo, você sacode ele aqui para soltar e caiu o sal além da pitadinha que você queria dar. Eu peguei a manga, cortei a manga, peguei o sal com a mão molhada e coloquei em cima da manga. E aí, eu vi o sal em cima da manga e quando eu mordi, não foi bom. Estava ruim. Estava ruim. Os cristãos nesse mundo, eles ocupam a posição exata. Jesus está usando, ele estava familiarizado. Na cultura palestina, hebraica da época, para ser exato com os irmãos, era comum o uso de sal para variadas questões. E é importante Jesus colocar esse elemento aqui para exemplificar, para simbolizar como que o cristão é na sociedade, como ele deve viver. Sal e luz, esse é o motivo de você e eu termos recebido de Deus as ricas bênçãos nas bem-aventuranças, irmãos. É com elas, ou são com elas, que nós salgamos o mundo. O cristão não salga, não tempera, não conserva, não preserva o mundo por si só, porque ele é moralmente honesto, moralmente correto, ele é honesto. Ele não salga porque ele é um cara bonzinho, um cara do bem. Ele só vai ocupar a sua função porque ele é bem-aventurado. Ele tem a estrutura das bem-aventuranças sobre a vida dele e ele vive as bem-aventuranças. Um cristão que salga o mundo é alguém que chora e lamenta pela sua natureza pecaminosa, reconhecendo a sua pobreza de espírito. Ele é alguém que é manso, é humilde, tem fome e sede de justiça. Ele quer ver a mão de Deus operando em favor daqueles que são necessitados. E ele sabe que sem a justiça de Deus satisfeita em Cristo, o homem é incapaz de viver em paz com Deus. É alguém que vive um viver misericordioso.
salgando o mundo, você precisa ter misericórdia, olhar para o seu próximo com misericórdia, olhar para o perdido com misericórdia, olhar para o seu irmão na igreja que não acerta em tudo e que não é glorificado e ter misericórdia dele quando ele falha, estender a mão, dar o ombro, abraçar, chorar junto, participar da vida do outro. O cristão que salga o mundo é puro de coração, ele caminha longe da maledicência, do impulso maligno de desejar o mal, de querer o mal, de ambicionar o mal, de planejar o mal, de executar o mal. Ele é puro de coração. O bem-aventurado, irmãos, é pacificador. Salgar o mundo exige que cristãos sejam pacificadores, pacificadores em relacionamentos laterais e no relacionamento para com Deus, na vertical. É alguém que promove a paz entre homens e homens e entre homens e Deus. O cristão que salga o mundo na dosagem perfeita, ele não vai ser o queridinho do mundo. Ele vai buscar a justiça e ele vai ser perseguido por causa da justiça. Ele vai viver para a glória de Deus. Ele vai viver pela causa do evangelho, ele vai ser perseguido por isso. Ele não vai ser congratulado, ou ele não vai receber honrarias aqui na terra, mas ele mesmo assim vai servir a Deus com alegria, com amor, e estar diante de Deus. Primeiro ponto que nós olhamos aqui, o texto nos mostra, irmãos, é que o sal tem um papel de conservar primariamente e dar sabor. Ser um cristão é viver dessa forma no mundo. Se um cristão não vive na sociedade como um cristão, ele não está cumprindo o seu papel, por isso ele não está temperando e conservando. Jesus diz: vocês são. Observe que Jesus está trazendo a ideia, não de algo que os discípulos se tornarão em algum momento, mas ele está propondo a ideia que os discípulos são, e isso traz a ideia de imediatamente, ao se tornar discípulos, nós somos. E seremos exigidos dessa forma. Não é algo que nós nos tornaremos com o nosso esforço, e no decorrer da nossa vida cristã, nós seremos. Não, vocês são. Como uma nova criatura, gerada por Deus, o cristão deve ser essa nova pessoa e agir de acordo com sua nova natureza. Como sal, os cristãos podem parecer pequenos, preste atenção, e insignificantes, impotentes numa sociedade sedenta por poder. No entanto, eles têm a habilidade de influenciar cada um de seus segmentos e de permeá-la por completo. Sal é barato, o sal tem um valor mínimo, mas o mesmo sal tem propriedades excepcionais que de longe ultrapassam o seu valor comercial. Preste bem atenção nisso. Essa questão exige uma radical e custosa aplicação prática. Pastor, eu quero ser sal. Então você precisa necessariamente ser radical, irmãos. Porque se sal não for usado como sal, ele não tem utilidade nenhuma mais, é o que Jesus disse. Você necessariamente precisará ter uma dedicação zelosa para aplicar na prática o seu viver como sal nessa terra. O cristão cuja vida manifesta as características do bem-aventurado causará impacto sobre a sociedade. Esta, que se deixada a si mesmo, preste atenção nisso, apodrecerá. Se Deus, e aí por isso nós não acreditamos nessa ideia antes da vinda de Cristo, na nossa escatologia,
Se Deus tirar os cristãos no arrebatamento e deixar a terra, o mundo, a sociedade sem cristãos, vai apodrecer. Moralmente, eticamente, socialmente, apodrecerá. E rápido, rápido. Sem a influência do Evangelho, a sociedade sofrerá a decadência moral e apodrecerá em um só instante. Em um só instante. Por isso, Deus salva homens, por isso Deus conserva homens salvos aqui na terra, e por isso que Deus sustenta você na sua caminhada, porque você é importante para o equilíbrio mínimo da sociedade que está em decadência moral. O crente verdadeiro, o cristão radical, aquele que vive o evangelho genuíno, ele é uma trava para o avanço do mal, irmãos. Ele é uma trava para o avanço do mal. O sal na Bíblia, ele tem pelo menos duas funcionalidades não citadas mais nos nossos dias. Primeiro, Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Quando nasceu, está a narrativa no versículo 4, não vou ler todo. Ninguém te massageou com sal. Na cultura hebraica, era comum, após o nascimento do bebê, ele ser banhado e massageado no sal. Qual o objetivo? O objetivo de higienizar o recém-nascido e protegê-lo de infecções no seu parto. Nós sabemos que antigamente o parto era como normal. E é normal mesmo, é normal, sem cortar. É normal. E depois de um bom tempo vem o cesariana, e aí nós não precisamos entrar nessa questão. Mas ali tirava o bebê, e um dos elementos fundamentais para a conservação daquela vidinha, daquele recém-nascido, na saúde, na proteção, era banhar com sal. Isso era usado para a higiene. O que nós aprendemos aqui com o sal e o cristão sendo sal na sociedade com essa tipologia? A limpeza da sociedade depende, escute isso, você que fica reclamando da corrupção, fica reclamando do estado do Rio de Janeiro, que é o pior de todos, até na administração dos Correios, né? Eu reclamo também, é o pior correio do Brasil, o estado do Rio. E aí, você que reclama dos políticos que são presos, depois são soltos, voltam a concorrer à eleição, está tudo certo. Preste atenção, a limpeza da sociedade depende do empenho de cada crente para ser sal. E o quanto antes ele se manifestar na sociedade, melhor. A pureza, a limpeza, a higiene da sociedade depende da manifestação dos cristãos. E lamentavelmente, por que nós vivemos um evangelho mesquinho? Uma vida eclesiológica de graça barata aqui no Brasil. Por quê? Porque quanto mais se cresce a quantidade de evangélicos, menor e menos impactante é o testemunho deles. Se você for olhar para a Câmara dos Deputados, irmãos, a quantidade de cristão que está lá dentro, eu não posso nem contar, eu não sei quantos candidatos cristãos nós temos lá. Qual é a influência que esses cristãos têm gerado lá onde eles estão? Juízes? Números. Nos tribunais espalhados por aí, muitos e muitos crentes. Qual a influência que isso tem deixado na nossa sociedade brasileira, irmãos? Vivemos uma decadência moral, vivemos uma decadência política, vivemos uma crise administrativa, onde os poderes não têm harmonia para o bom governo. A ausência de sal, está faltando crente. Está faltando crente verdadeiro, genuíno. Empenhe-se, preste atenção, empenhe-se por ser sal no meio que você se encontra. Ah, mas eu não estou no parlamento, eu não estou na Câmara, eu não estou nos corredores legislativos.
Você está onde? Onde que você está? Você te pergunta, você está onde? Você está num comércio? Você está numa instituição pública? Você está onde? Você está na sua vizinhança? Onde que você está? É lá que você deve se empenhar, para através do seu empenho, da sua dedicação, você salgar na medida certa. Você temperar. Você higienizar. Esteja disposto a pagar o preço que for necessário em termos de reação contra o mundo. Reagir àquilo que está vindo contra, negativo, aquilo que vem contrário. E se posicione como sal. É importante, se nossas vidas devem causar impacto moral nas demais pessoas, que vivamos como cristãos entre elas e deixemos explícita nossa posição desde o começo. Desde sempre, eu sou cristão. Segundo, o sal também era usado e tem uma tipologia importante para a gente aqui, no sal, na aplicação. Juízes capítulo 9, 45. Capítulo 9, versículo 45. Tendo Abimeleque derrotado a cidade de Siquém, ele a assolou e semeou sal, e semeou sal sobre ela. O objetivo do sal aqui, que Abimeleque usou, é tornar o solo infértil. Um crente como sal, ele pode, onde ele está, tornar o solo infértil para o mal. O que se fazia? Você queria acabar com a produção naquela área de determinada questão. Você semeava e espalhava sal ali. E aquela terra ficava ruim, improdutiva. Improdutiva. Não se usa mais hoje. Hoje se usa Roundup, Padron, e todas essas químicas que se tem por aí. Mas o cristão, ele se posiciona exatamente assim, para ter aquele terreno como infértil para o mal. Infértil para o mal. Como sal, ele está ali e é semeado por Deus na medida exata para infertilizar a produção do mal naquele ambiente. Olha bem o que Sinclair Ferguson vai pregar na próxima conferência fiel, traz comentando sobre esse versículo aqui, sobre o crente deixar o solo onde ele está infértil para o mal. É exatamente isso que o cristão faz quando se posiciona por Deus no meio em que ele vive. Ele faz com que esta sociedade, seus amigos na escola, seus companheiros da universidade, seus colegas de trabalho, aqueles com quem pratica esporte, sejam um solo infrutífero para outras influências pagãs. Certamente, agir desse modo, por si só, não fará com que a sociedade nasça de novo, mas ao menos dificultará hábitos, atitudes e palavras pecaminosas, e que elas deixem de ser norma entre os seus amigos, colegas e companheiros. Você já percebeu que aquele crente espalha bolinho? Não tem? O crente espalha bolinho? O pessoal está ali contando uma piadinha indecente, o crente chega e todo mundo... O pessoal está ali fazendo uma fofoquinha e o crente chega e todo mundo... É o crente espalha bolinho. Está todo mundo ali falando mal e esbravejando, espraguejando um companheiro de trabalho. O cristão chega, o assunto morre. Acabou. É assim, irmãos. É assim que você trava atitudes pecaminosas e torna o solo onde você está infértil para o mal. Infértil para o mal. Os puritanos, mais do que ninguém, capturaram bem essa ideia. Eles firmaram os pés com posições e convicções no parlamento e na sociedade em que viveram, e influenciaram nações com a sua posição. A ideia dos puritanos era ocupar o parlamento, por exemplo, se dedicar e influenciar os reis, os líderes da época, para que, através da Bíblia, eles exercessem influência na posição que eles tinham, para melhorar
a sociedade em que eles estavam inseridos. Nós não, nós damos de ombro. Não foi meu candidato que ganhou? Não é minha escolha? Não, irmão. O que você pode fazer se levantando e se posicionando com a palavra de Deus, onde você está inserido? É esse que é o seu desafio. Sobre o John Wesley e George Whitefield, 2 jovens, 17 anos, média, eles começaram a orar na universidade, uma reunião de oração de jovens. Eles 2 logo juntou mais um grupo e eles passaram a orar incessantemente. Um avivamento varreu a Inglaterra através da vida desses homens. E dizem que a única coisa que salvou a Inglaterra de uma revolução tão horrível e de uma revolução horrível e sangrenta quanto a Revolução Francesa, foi o avivamento evangélico que sobreveio da pregação e do ensino de homens como John Wesley e George Whitefield durante o século XVIII. Homens que oraram e se posicionaram e foram sal. Você deve conservar e acrescentar sabor, irmãos. Dê sabor ao mundo. Esse mundo amargo, esse mundo sem sabor, sem paladar. Dê sabor ao mundo como cristão. Onde você vive? É o Samuca na escola que ele estuda, é o Ezequiel onde ele trabalha, na prefeitura, na guarda, é a Rejane no seu comércio, é a Jana na vizinhança, é o Reinaldo nas suas atividades diárias como um funcionário, um pedreiro. Sou eu nas minhas atividades excetistas. É você onde quer que você esteja, irmão. Dê sabor ao mundo amargo, triste, sem paladar. E conserve, irmão. Conserve o local onde você está, travado contra o avanço do mal. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Você viver, viver. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, o texto que nosso irmão leu para a gente encerrar. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Um cristão que vive numa sociedade moralmente decaída, uma sociedade hostil contra Deus, ele vive de modo que naquilo que eles falam mal, eles sentem envergonhados quando nos veem praticando aquilo que nós pregamos. E assim Deus nos usa para sermos sal, trazer tempero, trazer higiene, trazer infertilidade no mal, limpar a sociedade. Deus espera que crentes possam se levantar, se posicionar e viver uma vida bem-aventurada. E por isso, isso é o motivo de você ser bem-aventurado, você ser sal da terra, você viver para glorificar a Deus e para mostrar a sua glória aqui nesse mundo decaído. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado por nos dar a oportunidade maravilhosa de estar na sua casa, de refletir em mensagens tão claras, tão simples, que vêm de encontro aos nossos corações, para nos encorajar, para nos lapidar na nossa vida cristã, de modo que nós venhamos ser confrontados para vivermos uma vida de um discípulo radical, de uma fé radical, de um seguir a Deus sério, santo. Em nome de Jesus, ó Deus, nos use para a sua glória,
nos use para travar o avanço do mal, nos use, Senhor, para produzir solo infértil, para que o mal possa ganhar terra, crescer, ó Deus. Nos use, Senhor, para limpar, ó Deus, para purificar, ó Deus, lugares nos quais o Senhor nos coloca, Deus. Em nome de Jesus, nós assim oramos, agradecidos por essa noite na sua presença. Amém e amém. Amém, irmãos? Uma oração silenciosa. Estamos assim encerrando o culto dessa noite. Se você não estiver com pressa, você pode vir aqui, comer um bolinho, tomar um cafezinho, tem uma broa gostosa aqui. Você pode passar esses momentos ainda em comunhão aqui com a gente. Deus abençoe, um abraço do seu pastor, que te ama, está orando por você. Ore sempre por mim também.